Backrooms começou em 2019 como uma creepypasta criada no 4chan. O post dizia que lá era o local onde você ia parar caso você ficasse preso na parede de um jogo, ou seja, era um local misterioso sem saída. Em 2022, Ken Parsons adaptou essa história para uma série de curtas na internet, e aí foi crescendo, foi criando diferentes níveis, etc. E cresceu tanto que em 2023 anunciaram que iam fazer um longa-metragem inspirado na história com a direção do próprio Ken Parsons. E aí agora, em 2026, foi lançado o filme Backrooms, com o diretor tendo 20 anos de idade. Pois é. Antes de trazer minha opinião sobre o filme, eu queria falar o quão animador, o quão bom eu acho que essa ideia, essa atitude de grandes produtoras como a A24 pegarem ideias originais feitas por adolescentes na internet e dar a oportunidade de fazer isso algo maior, sabe? Não ser algo totalmente baseado na capitalização, criar histórias que são apenas mais do mesmo, como sempre, e realmente dar espaço para ideias originais. Mas, ao mesmo tempo, é aí que entra o meu problema com o filme do Backrooms. O filme vai ser lançado no cinema mundialmente e é um filme que conta a história de um tema, querendo ou não, nichado, porque não é todo mundo que conhece sobre creepypastas, o público geral não conhece. É claro que vai ser um grande problema fazer com que as pessoas, ou, primeiro, criem interesse em assistir, ou dois, se sintam satisfeitas após assistir, porque elas não vão entender nada. Então, surge essa necessidade de traduzir esse tema em algo que seja compreensível para o grande público. Mas o problema é, a graça, o terror e o mistério dos backrooms está exatamente nisso, na não compreensão. Bom, o filme conta a história de um dono de uma loja de imóveis que tá com a vida de cabeça para baixo. Ele não tem mais mulher, ele tá com uma carreira falida, ele não tem nada de bom na vida dele. E ele mora no porão dessa loja de imóveis dele. E um belo dia ele tá lá, sentado no porão, e ele tem um problema com a luz, começa a explorar, e aí ele descobre os backrooms lá na porta dele, assim, ele atravessa uma parede e vai parar nos backrooms. Que realmente seria aterrorizante. Imagina, você tá no seu local de trabalho e moradia, e aí do nada você cai num universo paralelo. Pois é, seria aterrorizante se ele não tivesse a opção de simplesmente fazer isso daqui e sair. E pronto, ele tá livre dos backrooms. E é isso. Mas é claro, né, que como é um filme de terror, ele decide voltar pra lá e investigar. E aí eu já vou falar sobre o meu primeiro problema com esse filme. Primeiro, não tem como o público sentir medo ou empatizar com um personagem que deliberadamente se coloca numa situação de perigo. O Cruz original tá naquele negócio de você cair num local sem escolha e ficar preso lá e não saber o que tá acontecendo. Então você já não tem esse fator de medo. Segundo que em 2026 os diretores de terror precisam parar com essa ideia de fazer com que os personagens tenham as escolhas mais burras possíveis só para ter uma história para contar. Recentemente eu vi uma entrevista do Curry Barker de Obsessão falando que quando ele cria um script, né, quando ele estava trabalhando no filme, ele lia e aí ele pensava, poxa, se essa cena que eu tô escrevendo acontecer no filme, o público vai revirar os olhos? Vai pensar, tipo, nossa, que personagem burro? Se sim, eu descarto. E é exatamente isso, gente, pelo amor de Deus. Diretores, aceitem esse conselho, por favor. Comecem a fazer isso, porque ninguém aguenta mais ver um filme e toda vez falar, tipo, nossa, isso nunca aconteceria comigo. O medo, grande parte do nosso medo está na gente estar se sentindo vulnerável a essa situação, a acontecer essa situação com a gente. Mas enfim, o Clark, que é o personagem principal, fica entrando e saindo e mapeando o local por vários dias. E realmente é um lugar desconfortável, a gente não está acostumado a ver locais que ao mesmo tempo são similares para o que a gente conhece, mas também são extremamente vazios, com luzes estranhas, com vozes esquisitas. Realmente dá uma sensaçãozinha de desconforto, mas não muito. Realmente, a montagem desses locais é admirável para a equipe. Eu vi que eles construíram milhares e milhares de locais para gravar, e realmente é muito bem feito. Te dá a sensação que é um local que foi feito para meio que roubar sua personalidade e você se sentir vazio. E, aliás, é uma ideia parecida com os corredores de Severance, né, a série. E o diretor já falou que a inspiração dele também para os corredores, grande parte, veio dos backrooms mesmo. Clark mapeia esse local e leva para a terapeuta dele, a Mary, que, aliás, é outra coitada. Ela mora sozinha, ela não tem uma vida, ela tem uma história traumática.
ela tem vários problemas. Mas enfim, obviamente ela não acredita nele, acha que ele tá maluco, tá bêbado. E aí ele fica bravo e volta lá pros backrooms. Com a assistente dele e o namorado da assistente, que por algum motivo são hippies nos anos 90. E obviamente desgraças acontecem, e aí a terapeuta dele, a Mary, vai lá investigar, ver como é que ele tá depois dele sumir. E aí ela fica presa lá, enfim, aí vocês vão ter que ver o filme, eu não vou falar em detalhes tudo o que acontece no filme. Agora eu vou falar alguns pensamentos que eu tenho sobre esse filme. Primeiro ponto, o fato do Clark passar, sabe-se lá Deus quanto tempo lá, mapeando e vendo, e é mostrado de forma mínima. Eu entendo que, eu não sei se é de propósito, eles precisavam fazer um filme curto, ou se foi uma escolha, mas poderia ter sido mais trabalhado, sabe? A gente não sabe o que acontece, mostra assim algumas cenas, mas mais do começo. Agora, até a cena que a terapeuta chega, a gente não sabe exatamente o que ele tá conhecendo, o que ele tá desbravando. Segundo ponto, o passado da terapeuta, ele poderia muito bem não ter sido falado sobre. Aliás, ele não foi falado sobre, ele poderia não ter sido nem um pouco mostrado. Mostra que ela teve uma casa que foi demolida e ela teve uma mãe agorafóbica. Mas, e daí? Tipo, o que isso impacta na história? A mãe dela ser agorafóbica, eu até concordo, porque a menina sai de casa um dia, vai parar no universo paralelo, então tá certa a mãe dela. Terceiro ponto, ó, agora uma opinião realmente bem pessoal minha. Eu não sou a maior fã, a maior aficionada por creepypastas em geral. Mas como eu sou uma pessoa jovem, eu não moro embaixo de uma pedra, eu já conhecia sobre a história do Backrooms, mas não muito a fundo, de ver alguns jogos baseados nisso, ou joguei também um pouco do Backrooms Escape Together, enfim, mas eu não conheço muito sobre. Mas o que me dava medo e desconforto sobre essa história é a sensação de sempre ter algo nos observando e a gente não saber o que. No filme, o Clark vê algumas vezes uma câmera de segurança. E, gente, desculpa, câmera de segurança não são as coisas mais assustadoras do mundo. Ela te mostra que tem uma presença humana ali, querendo ou não. Pode ser uma presença que não vai te ajudar? Pode. Mas é uma presença humana que dá muito menos medo do que um monstro, um espírito, alguma coisa. E tudo bem, se fosse para mostrar só a câmera e não falar pra gente quem tá do outro lado, às vezes é uma pessoa com intenções malignas, blá blá blá. Mas não, o filme mostra que é uma sala cheia de cientistas e especialistas no local. E desculpa, pelo menos pra mim, isso não é a coisa mais tenebrosa do mundo. Meu Deus, eu tô sendo observada por pessoas que têm total controle e conhecimento do local que eu estou e que claramente são preparadas para lidar com isso. Ah, meu Deus, tipo, tá certo que o Clark não sabe disso, mas a gente sabe, é pra gente sentir medo do filme, não. Enfim. Então tem esse problema. O filme ele também conta com alguns elementos que estão presentes assim pelos corredores, pelos cômodos dos backrooms, que são objetos ou pessoas traduzidas de forma esquisita lá dentro. Então, por exemplo, o Clark trabalha numa loja de móveis e ele tem uma ex-mulher lá dentro. Tem alguns móveis, eles estão de forma esquisita ou grudados um no outro, e a mulher dele também estranha. Vão ter que ver o filme para ver. Enfim. E aí, o que eu fiquei pensando ok, isso faz sentido pro Clark, mas então, tem, tipo, um portal especial para cada pessoa? Para cada memória, porque essas são as memórias dele. Tem alguma coisa para tipo, para as minhas memórias ou para as memórias de fulano de tal? Assim, eu não tô falando que isso era uma coisa que necessitava ser trabalhada no filme, eu não acho que precisava mesmo, mas é uma coisa que talvez poderia ter sido mencionada. Bom, e sobre o filme ser considerado um filme de terror, é meio complicado entender. Mistério, ficção científica, até que vai. Mas os únicos momentos que você se sente minimamente angustiados ou agoniados são momentos que é a única coisa que você poderia sentir, sabe? Que é o momento que ela tá tentando escapar de lá, e aí tem correria, tem. Obviamente você vê alguém fugindo de uma coisa que você não conhece, ou até de um assassino normal, dá uma agonia, dá atenção. Então, é o único momento do filme que você sente minimamente medo é nesse. Então, eu não vejo sentido esse filme ser é, nomeado como um filme de terror, ser classificado como um filme de terror, sendo que o único momento que você sente aterrorizado é o único momento
tem correria, e tem ação, e tem coisas que foram feitas para te fazer sentir medo. O Backrooms de 2026 é um filme bem mais ou menos. Eu não senti que eu desperdicei dinheiro vendo, eu não senti que, ai, nossa, eu podia ter feito qualquer outra coisa minhas 2 horas. Não. É um filme que, assim, talvez se você ver em casa, você vai querer pegar o celular em algum momento para se distrair. Mas também, eu acho que sim, vale a pena para você criar sua própria opinião. Eu quero saber a opinião de pessoas que não conhecem nada sobre a história, eu quero saber a opinião de fãs dessa creepypasta. Enfim, eu acho que é uma coisa que, assim, eu não falaria para alguém, ai, nossa, não vê de jeito nenhum, é uma merda. Não. Mas eu também não recomendaria. Então, para mim, é um filme nota 3 porque dá para se divertir. Se você ignorar algumas coisas, dá pra se divertir, tá? É isso, beijo.